Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 1, onde nós vamos tratar sobre a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Esta é a nossa parte final da nossa leitura bíblica em classe. Nós estamos estudando, se aprofundando no conteúdo do texto bíblico, aonde nós apresentamos Cristo como glorificado à direita do Pai. Aqui nós vemos o seguinte: os anjos vão reconhecer o senhorio, a divindade e a eternidade do Filho, porque o Pai vai dar o testemunho de acordo com Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 ao 14, de conformidade com a nossa leitura bíblica em classe. Então, muitos anjos, vão ter grande surpresa. Por quê? Porque será o maior acontecimento, será a maior celebração de toda a eternidade. Depois nós vamos ter uma nova celebração, que é a entrada da igreja nos céus, aonde o Filho entregará ao Pai, mostrará a sua esposa. Aí nós vemos que, com a entrada do Filho na eternidade, o Pai dá testemunho do Filho diante dos anjos. Por quê? Porque os anjos não conheciam Jesus, porque Jesus estava no seio do Pai. Então Jesus estava aqui como verbo. João 1:1. O Pai revelou nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, o verbo saiu do seio do Pai e veio revelar através de um corpo o seu próprio Pai. Aí nós vemos o seguinte, que esse verbo que se encarnou, João 1:14, ele morre e é assunto aos céus. E ele vai ser apresentado aos anjos. E vai ser apresentado ao Pai. Nós vemos que o Pai vai dar testemunho público da divindade, do senhorio de Jesus. Aí nós vamos ver o seguinte: o Filho vai ser apresentado ao Pai, à sua direita. Então, todos os anjos reconhecerão a realeza e a eternidade, o senhorio e a divindade do Filho. Porque o Pai vai declarar publicamente diante de todos os anjos, Hebreus 1:6. Aí nós vemos o seguinte: os serafins, os arcanjos, os querubins vão receber a notícia de que o que está chegando é exatamente o que o Pai havia escondido por toda a eternidade. Aquele que estava no seio, que estava escondidinho, que vinha como capitão dos exércitos do Senhor, que vinha como rocha, que vinha como fogo, como nuvem, como exatamente anjo do Senhor. Agora, nesses últimos dias, o Pai revelou pelo seu próprio Filho. Então, a última revelação e definitiva. Por quê? Porque Paulo vai falar de Jesus agora, não mais como rocha, não mais como fogo, nem mais como anjo do Senhor. Por quê?
porque agora ele tem um corpo, e esse corpo é a revelação definitiva da divindade. Então, depois que Cristo assumiu o corpo, Cristo não será mais rocha, nem anjo do Senhor, nem mais capitão dos exércitos, e nem vai vir mais como fogo, como veio na sarça lá no Monte Horebe, quando se apresentou a Moisés. E nem vai vir como capitão dos exércitos do Senhor, como ele se apresentou a Josué. E nem vai vir mais como anjo do Senhor, como se apresentou a Moisés e aos israelitas. Então, Jesus estará assentado à direita do Pai, certo? O Filho, e ele sempre será homem. Paulo disse: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É a revelação definitiva, é a revelação final, conforme diz o escritor aos Hebreus. Aí nós temos notícia que Daniel vai falar exatamente da arrumação dos tronos diante do Pai. Porque Apocalipse, capítulo 4, é diferente de Apocalipse, capítulo 5. Por quê? Porque só há um trono em Apocalipse 4. E Apocalipse 5 veio a haver 2 tronos. A pergunta é: onde estava esse trono? Onde estava o trono que foi colocado à direita do Pai? Os tronos são móveis, de acordo com Daniel, capítulo 9, certo? Os tronos são móveis, ou seja, eles têm rodas e eles se movimentam de um lado para o outro. Isso mostra que os anjos, é ele que faz a ornamentação da plataforma do trono de Deus. Aí nós vemos que são os anjos que vão exatamente com o Pai fazer a coroação, porque o Pai vai dizer que o Filho é Deus. Os anjos estarão sempre a serviço do próprio Pai, porque os anjos vão ver Jesus coroado, recebendo o cetro, recebendo a coroa, e os anjos perguntarão: e nós, Senhor Deus? Nós, Deus vai dizer: vocês são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, são espíritos ministradores, vão servir, são servos. Então, os anjos são servos de Deus, ministro de Deus, labaredas de fogo. Então, labaredas de fogo, vocês podem ver que estes são as funções dos anjos diante de Deus. Aí nós vemos exatamente o seguinte, que os anjos vão trazer um novo trono. Novo trono. Glória a Deus. Por quê? Porque um novo personagem com um corpo totalmente diferente dos que habitam no céu entrará e estará à direita do Pai. E agora os anjos receberão ordem do próprio Pai para adorar aquele que foi morto e que vive para sempre. Então, os anjos, eles vão receber ordem para adorar. Como os anjos não tinham conhecimento do Filho antes na eternidade, porque estava guardado no seio do Pai, e agora foi revelado, e o Pai disse: adorem. Eles vão adorar de uma tal forma, de uma tal maneira, que Apocalipse, capítulo 5, versículo de 11 ao 13. Irmãos, nós estamos estudando Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 ao 14.
Mas o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é estudada conforme o que nós temos em Apocalipse e também nos Salmos. Então, se completam entre si. Salmo 2, Apocalipse 4 e 5, Hebreus 1. Então, nós vamos estudar o nosso conteúdo de acordo com o contexto da história, da revelação que Deus trouxe para nós. Então, os anjos começam a adorar de uma tal forma diferente que adorava aqui ao Pai. Porque eles adoravam ao Pai. 1, 2, 3. Glória, honra e também louvor. Certo? Eles adoravam o Pai assim, com 3 atributos. Eles estavam acostumados de adorar o Pai com 3 atributos de adoração. Quando chega o Filho e recebe a ordem para adorar, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atributos de adoração. Vocês observam? 1, poder. 2, riqueza. 3, sabedoria. 4, força. 5, honra. 6, glória. 7, louvor. Os anjos começam a adorar espontaneamente, mas a forma foi diferente, ou seja, estava com mais adoração do que o próprio Pai, porque era 3 aqui para o Pai e 7 aqui para o Filho. Meus amados irmãos, a divindade é única. E Apocalipse 4 mostra que o trono era único, uma unidade absoluta. Com a revelação do Filho, nós vamos ter 2 tronos, um à direita do Pai. Com isso, os anjos adoram o Filho de uma forma diferente que adorava o Pai, com 7 atributos de adoração. Apocalipse 5, 11 a 13. Aí surge a pergunta: será que o Filho merece mais honras e glórias do que o Pai? Claro que não. Mas por que foram 7 atributos? 7 atributos para o Filho e só 3 para o Pai. Me lembro agora de uma questão das testemunhas de Jeová, quando elas falavam que antigamente Jesus era adorado mais do que Jeová, certo? Depois Jesus foi adorado mais ou menos igual a Jeová. E agora Jeová é adorado mais do que Jesus. Parece uma brincadeira de criança. Se pode adorar Jesus, não tanto. Mas a Jeová pode se adorar muito e muito mais. Então a questão aqui foi resolvida como? Porque o Pai dá ordem para a criatura entrar. A criatura que estava na terra, debaixo da terra, aonde nós temos Gênesis 1, versículo 2, onde o Espírito de Deus se movia sobre a criação. Então, a criatura, ela é doutor em divindade, porque ela resolve esse problema. Porque a criatura, ela chega para dizer, 6, 7, que nem é 3 e nem é 7, é 4. Então, ela balanceia no meio e coloca 4 para o Pai e 4 para o Filho. Isso nós podemos ver em Apocalipse capítulo 5, aonde a criatura vai honrar a divindade com 1, louvor, 2, honra, 3, glória, 4, domínio. E diz a criatura: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Veja, meus irmãos,
que a criatura louva ao que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro. Então nós observamos que a criatura que recebeu o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava sobre ela, depois o Espírito Santo desceu para estar com os homens e está dentro dos homens. Então a criatura, ela soube equilibrar a adoração à divindade, mostrando a todos os anjos, a todos que estão nos céus, como adora-se a Deus. Com igualdade. O Pai merece glória, o Filho merece glória, mas iguais. Porque os dois são iguais em honra, em poder, em glória e em majestade. Não há maior e nem menor na divindade. Então nós observamos o seguinte, para concluir, finalizar o nosso comentário de Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 14. Os anjos vão receber do Pai, certo? Porque o Filho vai ser coroado. O Filho vai ser coroado, certo? O Filho vai ser coroado. Vão entregar o cetro na sua mão. Vai sentar no trono, certo? Atenção. Presta atenção. A coroação não se deu logo quando Jesus entrou no céu e veio logo para o trono e sentou logo à direita. Não foi assim, não. A gente pensa que Jesus já entra no céu e já se senta no trono. Não, Jesus não se fez, mas o Pai fez. Há muitos que se fazem pastores, apóstolos, profetas, bispos, mas a Bíblia diz que Jesus foi consagrado pelo Pai. Os anjos trouxeram uma vasilha de óleo, colocaram sobre a cabeça de Jesus, ungindo a Jesus. Então Jesus foi ungido com óleo na cabeça, mostrando assim que Jesus estava sendo apresentado, estava sendo consagrado. Jesus não se fez, foi o Pai quem fez. Então, não adianta se fazer, pastor. Quem foi que te consagrou? Quem foi que colocou óleo sobre a sua cabeça? Quem foi que te ungiu? Então, o Pai dá um show nesse particular a respeito de consagração. O Pai pega o óleo pelos anjos e ministra sobre a cabeça do Filho. E diante de todos, o Filho é consagrado. O Filho recebe o cetro, recebe a coroa. Agora, por que o Filho senta à direita? Primeiro, ele odiou a iniquidade. Segundo, ele amou a justiça. De acordo com o que nós temos na carta de Paulo, Paulo diz que Jesus assentou no trono porque ele desprezou as afrontas. Amados irmãos, a Bíblia fala que Jesus estava no seio do Pai. Então nós temos o Filho e o Pai. João 14, versículo 20, versículo 19 e 20, diz que vós conhecereis naquele dia, vocês vão conhecer, isto é, a igreja ainda verá, quando for arrebatada, os dois tronos. A igreja ainda verá o Pai, certo? O Pai como luz e o Filho à direita. Então a igreja ainda verá os dois tronos. Os dois tronos. Quando nós subirmos e estarmos no céu, nós vamos ver a grande apoteose, aonde o desejo do Pai vai ser cumprido. João 14, versículo 19 e 20. Vós
estarás em mim e eu estou no meu Pai. Então o Pai, o Filho e nós. Então nós vamos estar no Filho, o Filho vai estar em nós, o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Veja a unidade do Espírito. Então, o Filho sairá do seu trono, e o Pai diz, chegou o momento. Chegou o momento de eu cumprir o meu desejo, habitar para sempre em ti, meu filho. Porque em Coríntios, nós vemos que os dois estão aqui, um ao lado do outro, até o final da iniquidade. Até que todas as coisas sejam sujeito ao Filho. Depois o Filho será sujeito ao Pai. O Filho entregará o seu próprio corpo e o Pai habitará nele, conforme diz o texto. É do meu agrado que eu habite no meu Filho. É do meu agrado que eu habite nele. Então, toda a plenitude da divindade, estará no único corpo. Toda a plenitude da divindade. Então, por isso que não há politeísmo, porque um é o corpo, um é o Espírito e um é Jeová. Então voltará como era antes, um trono. Os dois tronos veio a existir por causa da rebelião de Lúcifer e também por causa da salvação dos homens. Mas ficou um trono vazio. Apocalipse 3 e 21. Esse trono será dado para quem vencer. Os vencedores em Cristo sentarão no trono do próprio Filho, que é exatamente a sua igreja amada. Mas para sentar nesse trono, irmãos, não é de qualquer forma não. Tem que odiar a iniquidade, tem que amar a justiça e tem que desprezar as afrontas. Se nós não levamos desaforo para casa e revidamos os comentários que são colocados na internet ao nosso respeito, isso prova que nós não desprezamos a afronta, por isso perdemos o trono. É muito difícil não revidar. Por isso que é preciso estarmos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos resguarde de toda seta que voe de dia e ao meio-dia e à meia-noite. Deus em Cristo vos abençoe. Concluímos a nossa aula dizendo que em Cristo nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Deus abençoe. Fica conosco. Concluindo a nossa aula para a glória de Deus. Não deixe de apertar o like. Não deixe de exatamente se inscrever no canal. Faça sua inscrição. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus nos permitir. Amém.